Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar a correção da semana 1 do PET volume 7 do 9º ano. Já estamos no último PET que o governo disponibilizou. Lembrando que vocês vão ter mais um PET que é de avaliação, ok? Nesta aula iremos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Será uma aula de correção com pequenas explicações. Porém, eu vou deixar no link da aula introdutória, lá na descrição, o link da aula introdutória, para vocês estarem aprendendo ou acompanhando melhor, tá bom? Então, vamos lá. Trigonometria no triângulo retângulo. Aqui, vocês irão ver a trigonometria no triângulo retângulo e as relações entre os lados de um triângulo retângulo. Tá? Vamos direto para a trigonometria. Quando nós falamos em trigonometria, o que nós temos aqui? Vamos na etimologia, né? Tri significa 3. Tri significa 3. Gono significa ângulos. E metria significa medida. Então, olha só, qual é a diferença da trigonometria no triângulo retângulo com o teorema de Pitágoras, que também é no triângulo retângulo, né? No teorema, nós iremos trabalhar com medidas de lados, somente medidas de lado, tá? E na trigonometria, nós vamos trabalhar com ângulo e medida de lado. Então, por exemplo, se eu tiver um lado e um ângulo agudo, medida de um ângulo agudo, eu consigo encontrar a medida de um outro lado. Tá? Então, para eu encontrar aqui a medida de um dos lados, eu preciso ter um ângulo e um lado. Enquanto que no teorema de Pitágoras, para eu trabalhar a medida, encontrar a medida de um lado, eu preciso ter medida dos outros dois lados. Se eu quero a hipotenusa, eu preciso ter a medida dos dois catetos. Se eu tenho um cateto e a hipotenusa e quero encontrar a medida do segundo cateto. Ok? Então, a diferença é essa. Na trigonometria, nós iremos trabalhar com os ângulos agudos, tá? Por que ângulo agudo? Porque nós temos no triângulo retângulo um ângulo que vale 90 graus. Nesse caso, esse ângulo vale 90 graus. Se este ângulo é 90, a soma de alfa com beta vai dar 90. Então, esses dois ângulos, né, vão ter que ser menor que 90 graus. Lógico, né, por consequência, eles são denominados ângulos agudos. Então, na trigonometria, trabalharemos com esses dois ângulos agudos. A referência vão ser esses dois ângulos. Eu preciso de ter um destes ângulos e um lado para eu encontrar outro lado. Então, vamos ver como que isso funciona. Aqui, nós já temos as relações do seno, cosseno e tangente. Essas relações são chamadas de razões trigonométricas ou relações trigonométricas. Razões trigonométricas ou relações trigonométricas. Quais são? Seno, cosseno e tangente. Então, nós temos aqui nas relações seno, cosseno e tangente. Olhem só que aqui, neste exemplo, está falando do ângulo alfa, tá? Então, nesse quadradinho, a gente tem a razão trigonométrica referenciando o ângulo alfa. E depois nós iremos trabalhar referenciando o ângulo beta, porque aí as relações mudam um pouco. Vejam bem aqui. O que é a razão trigonométrica do seno? Qual é ela? É o cateto oposto, se eu estou no ângulo alfa, é o cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. Vou escrever aqui, cateto oposto
dividido pela hipotenusa. A gente sempre usa esse símbolozinho, CO, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Toda razão é uma divisão. Então, sempre trabalharemos com frações aí. Cosseno do alfa. O cosseno é a razão de quem? Do cateto adjacente com a hipotenusa. Então, é CA dividido pela hipotenusa. E a tangente é a razão do cateto oposto com cateto adjacente. Oposto com cateto adjacente. Eu brinco que para a gente, decorar ou memorizar isso, primeiro vocês vão decorar, essa regra, tá? Essa ordem, seno, cosseno e tangente. E depois vocês vão decorar como duas cocas. Uma coca separada e uma coca junto. CO, CA, CO, CA. Aí vocês montam as razões trigonométricas. Vou fazer aqui para vocês, olha. Eu tenho seno, cosseno e a tangente. Aí, como que eu escrevo? Deixa eu tirar a tangente daqui. Seno, cosseno e tangente. Aí, como que eu escrevo? Duas cocas. Uma separada e uma na mesma razão. E aqui embaixo eu vou completar com quem? Com a hipotenusa. Tá? São métodos para vocês decorarem. Tem aquele também que tem vários videozinhos que é chamado de socatoa. Tá? Mas eu gosto desse que é mais prático. Então, aqui nós montamos as nossas razões trigonométricas. E aí, agora a gente vai entender quem que é o cateto oposto e quem que é o cateto adjacente. Então, vejam bem. A hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo e ele é sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Então, identifiquem a hipotenusa. Então, vai nos restar aqui os dois catetos. Nesta figura aqui, eu estou aqui no ângulo alfa, nós estamos trabalhando com o ângulo alfa. Então, no ângulo alfa, eu vou ter aqui o cateto oposto a este ângulo, vejam bem, oposto, que está do outro lado, ele não encosta neste ângulo, tá? Então, ele está oposto a ele. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa vai ser quem? O B, o lado B. E o cateto adjacente ao ângulo alfa, ad significa junto. Então, o lado, adjacente vai ser o lado C, tá? Do ângulo alfa. Agora, imagine que vocês estão se posicionam aqui no ângulo beta. Já vai ser o contrário. O oposto ao ângulo beta vai ser o lado C. E o adjacente ao ângulo beta vai ser o lado... o oposto ao ângulo beta vai ser o lado C. E o adjacente ao ângulo beta vai ser o lado B. Tá? Então, aqui, seno de alfa, cateto oposto. Quem é o cateto oposto? B. Quem é a hipotenusa? A. Então, é B sobre A. Cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente ao lado C, hipotenusa A, C sobre A. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre adjacente. Cateto oposto, B, e o adjacente é o lado C. Então, para vocês identificarem quem é o oposto e o adjacente, vocês vão ter que se posicionar naquele ângulo agudo que nós vamos trabalhar, tá? Aí tá aqui no exercício número 1, pediu pra gente fazer agora em relação ao ângulo beta. O que o exercício trouxe foi em relação a alfa. Agora, nós vamos nos posicionar no ângulo beta e vamos achar as relações ou as razões trigonométricas do ângulo beta. Vamos escrever aqui seno, cosseno e tangente. É uma razão, então nós vamos ter aqui as frações. Duas cocas, separada e junta. E eu complemento com quem? Com a
hipotenusa. Pronto, então estão aqui as nossas razões trigonométricas. Agora nós vamos nos posicionar no ângulo beta e vamos identificar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Eu vou retirar isso aqui, que isso aqui é do mesmo desenho. Nós estamos agora trabalhando em relação a beta. Então, em relação ao ângulo beta, a hipotenusa é a mesma, ela não muda, né? Então, maior lado oposto ao ângulo de 90. Eu aqui, no ângulo beta, o lado C vai ser qual cateto? Cateto oposto, ele está ao contrário ao ângulo. E o lado B vai ser o cateto adjacente, olha, ele ajuda a formar o ângulo. E o A vai ser a minha hipotenusa. Então, com isso, agora a gente monta a relação. Seno de beta é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o lado C e a hipotenusa é o A. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o adjacente? Qual lado é o adjacente? É o B e a hipotenusa é o A. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual lado é o cateto oposto? É o C. E qual lado é o adjacente? É o B. Então, com isso, a gente, né, já teve uma noção, identificamos os catetos, a hipotenusa. Então, é muito importante, quando vocês forem resolver, que vocês sintonizem, posicionem no ângulo, no ângulo agudo que foi dado, e identifiquem os catetos e a hipotenusa, para vocês montarem a relação. Bom? Então, agora vamos para o exercício 2. No PET 6, nós vimos o teorema de Pitágoras. Observe a figura abaixo e responda a questão a seguir. Qual é a medida da hipotenusa? Vejam bem, neste retângulo, eu tenho a medida dos catetos e está faltando a medida da hipotenusa, que é o lado oposto ao de 90 graus. Então, para eu encontrar a medida da hipotenusa aqui, eu vou ter que usar Pitágoras, porque eu tenho duas medidas de lado. Então, qual é, né, a fórmula de Pitágoras? Eu não vou colocar a letra, não gosto de letra. Eu gosto de escrever, porque as letras podem variar. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é o A. Um dos catetos é 6, o outro cateto, 8. A ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. A ao quadrado é 100. Para eu tirar a potência de grau 2, eu jogo uma raiz quadrada. Então, quanto vai valer meu A? Meu A vai valer 10. Medida do A, 10. Então, agora eu já tenho a medida de todos os lados. Ok? Então, vamos continuar. Então, meu A vale 10. Qual é a medida do cateto adjacente? Olha só, aí ele tem que te informar o ângulo. Do ângulo alfa. Então, se o ângulo alfa está aqui, ad significa junto. Então, vai ser medida 8. Este cateto. Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, que está contrário ao ângulo alfa? Vai ser, então, 6. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo? Vamos corrigir aqui que ele colocou alfa, e não é alfa, é beta. Corrijam aqui, por favor, para beta. Então, adjacente ao ângulo beta. Agora, eu estou aqui no ângulo beta e o adjacente é o que está formando ele. Então, vai ser 6 e o oposto vai ser 8. Então, com isso, a gente identificou os lados. Agora, a gente vai completar o seno, cosseno e a tangente de todos os ângulos. Aqui pediu em fração e aqui pediu em número decimal. Então, vamos ver. Vamos lembrar
as duas cocas? Então, vai ser aqui, ó, seno, cosseno, tangente. Duas cocas, a primeira separada, que é cateto oposto e aqui é cateto adjacente, e na tangente as duas ficam juntas, os dois lados ficam na mesma razão. Completamos com a hipotenusa. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos trabalhar com alfa. Vamos achar todas as frações, depois a gente vem transformando em número decimal. Então, primeiro eu vou trabalhar com o lado alfa. Então, estou aqui no ângulo alfa. Então, estou posicionada aqui. Seno oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo alfa é 6 e a hipotenusa é 10. Vou escrever a fração assim, que está bem apertadinho. Cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser 8 sobre 10. Tangente é oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ser 6 oitavos, 6 sobre 8. Agora, nós iremos nos posicionar lá no ângulo beta. Então, agora a gente vai estar aqui, ó, no beta. Vamos lá. Aqui no ângulo beta, eu vou ter cateto seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Oposto é 8, hipotenusa não muda, é 10. Cosseno, adjacente sobre a hipotenusa. 6 sobre 10. 6 décimos. E a tangente é o oposto sobre a hipotenusa, é 8 sextos. Então, olha só essa relação aqui, eu quero mostrar para vocês. O seno de alfa, ele é a mesma coisa, mesmo valor, né? Mesma medida que de quem? Do cosseno de beta. E o cosseno de alfa, ele é a mesma medida de quem? Do seno de beta. Tá? Então, eles possuem a mesma medida. E a tangente é o inverso um do outro. Tá? Isso é importante para vocês estarem lembrando. Agora, nós vamos passar aqui para a fração número decimal. 6 décimos é 0,6. 8 décimos, 0,8. 6 oitavos, 0,75. É a mesma coisa que 3 quartos, né? 8 décimos, 0,8. 0,8. 6 décimos, 0,6. E 8 sextos, 1,33. Então, com isso, a gente completa essa tabela aí, ok? G, qual é a medida do perímetro desse triângulo? Então, eu sei que o A vale quanto? O A vale 10. Então, o perímetro vai ser 6 mais 8 mais 10. 14 com 8, 24. Então, perímetro, 24. Qual é a medida da área desse triângulo? É um triângulo retângulo, eu tenho a base e tenho a altura. Lembrando que a altura, ela é sempre perpendicular a algum lado do triângulo. E nesse caso, a minha altura, ela está traçada sobre qual lado? O lado AB. Então, olha só, o 6 vai ser a altura e a base 8. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base é 8, a altura é 6 dividido por 2. 48 dividido por 2, 24 centímetros quadrados. 24. E represente na figura, olha só que interessante, a altura deste triângulo em relação à hipotenusa. Então, o que é isso? A gente traçar a altura de um triângulo, a gente pode traçá-la em relação a qualquer um dos lados.
Neste exemplo dado, aqui já nos trouxe a altura em relação ao cateto de medida 8. Agora está pedindo para a gente fazer uma outra altura em relação à hipotenusa. Então, o que a gente faz aqui? Nós vamos pegar o vértice, então ela vai ter que cair sobre a hipotenusa, sobre o lado CB. Então, a gente vai pegar aqui o lado, o vértice A, vamos colocar uma reta, né? Vai ser perpendicular ao lado CB. Então, tá aqui. Então, eu fiz essa altura e o que acontece? Nesse caso, eu formei um ângulo de 90 aqui e um ângulo de 90 do lado de cá. Bom, qual é a medida dessa altura em centímetros? Como que eu vou calcular essa altura? Eu já tenho a área. A gente pode fazer por duas formas. Eu vou fazer primeiro usando a área do triângulo. Eu já tenho a área, tá? E eu tenho quem? A base, que é 10. No caso aqui agora a minha base mudou, que ela vai ser o A, né? A medida do A. E a área não muda não, tá? Então, a área do triângulo é 24. Então, nós vamos resolver isso dessa forma, olha. Área é igual a base vezes a altura sobre 2. A minha área é 24. Então, nós vamos ter 24 vai ser igual. Agora, a base mudou. A minha base agora vai ser o A, porque a altura caiu sobre ela. Então, vale 10 vezes o H que eu estou procurando, dividido por 2. 24 vezes 2 vai ficar, então, 10H igual a 48, altura 4,8. Então, agora, essa altura aqui, ó, mede 4,8. Qual a outra forma que eu teria para fazer? É usando as relações métricas do triângulo retângulo, tá? E uma das relações métricas que nós vimos lá no PET 6 é essa aqui, ó. A vezes H, vou colocar aqui, ou, usando as relações métricas, A vezes H vai ser igual a B vezes C. A altura, a hipotenusa vezes a altura é igual cateto vezes cateto. Ou, né, melhor dizendo, o produto da altura com a hipotenusa é igual ao produto de seus catetos. Então, vamos substituir. Meu A vale 10, o H é o que eu quero, um cateto vale 6 e o outro cateto vale 8. 10H igual a 48. H vai ser igual a 4,8. Então, vocês poderiam fazer das duas formas, utilizando a área que vocês encontraram ou na relação métrica, tá? E aqui agora na J veio as relações métricas que nós já vimos lá no PET 6. Então, aqui estão elas, né? Várias das relações, as mais usadas. E com isso a gente vai responder algumas perguntas. Vamos lá. Vamos lembrar aqui, né? H vai ser a altura. Sempre a altura, gente, simbolizamos com H, porque é do inglês high, tá? H é igual a high. Opa, escrever bonitinho, porque é inglês. Altura, tá? Então, a altura, cateto, cateto. O N é a projeção do cateto B, o M é a projeção do cateto C. Então, vamos lá. Vamos relembrar. Observe a figura abaixo. Use a medida da altura, H, que você calculou anteriormente e aplique na letra I. Quanto que deu a minha altura que nós calculamos? 4,8. Então, essa altura aqui vai ser igual a 4,8. E nós vamos utilizá-la aqui, tá?
e aplique o Teorema de Pitágoras para encontrar as medidas de MN das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, olha só, está pedindo para a gente usar aqui Teorema de Pitágoras para encontrar MN. A gente poderia usar o Teorema de Pitágoras ou poderíamos usar também as relações métricas. Por que ele pediu para usar o Teorema de Pitágoras? Porque aqui nós temos dois triângulos formados, triângulos retângulos formados. Nós temos este aqui, né, ó, BA, vamos chamar aqui de D. Nós temos o triângulo BAD e temos o triângulo retângulo ADC. Então, aqui dá pra gente aplicar Pitágoras. Pra gente encontrar quem? O M e o N. Ok? Então, vocês poderiam usar o Pitágoras ou a relação métrica. Eu vou usar aqui com vocês a relação métrica para a gente ir treinando. Qual relação métrica que a gente usaria? Olha só. Eu preciso encontrar o M, eu tenho altura e tenho cateto. Então, eu preciso encontrar o M, eu tenho altura e tenho cateto. Então, eu poderia usar essa relação ou eu poderia usar essa relação. Tá? Nós vamos usar essa aqui, ó, hipotenusa e cateto. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o lado B e este aqui é o lado C. Então, agora nós vamos encontrar M. Para encontrar M, eu vou usar essa relação aqui, ó. C ao quadrado, cateto ao quadrado é igual o produto da hipotenusa vezes a sua projeção, a projeção do cateto C, que é quem? O M. E para encontrar o N, eu vou usar cateto ao quadrado, que é o B, vai ser igual o produto da hipotenusa vezes a projeção desse cateto, que é quem? Que é o N. Então, vamos resolver isso. C ao quadrado é 8 ao quadrado. O meu A vale quanto? Que a gente já encontrou, vale 10 vezes M. 8 ao quadrado, 64 é igual a 10M. Então, o M vai ser 64 dividido por 10, 6,4. Então, M, 6,4. E o N? Vamos achar o N agora. B ao quadrado vai ser 6 ao quadrado. O A vale 10. O N é o que eu quero. 36 é igual a 10N. N vai ser igual a 3,6. Então, N, 3,6. Como que eu posso checar para ver se está certo? A hora que eu somar aqui, tem que dar quanto? Tem que dar 10. 6,4 com 3,6, 10. Tá? Então, o M mede 6,4 e o N, 3,6. Agora, nós vamos começar a comparar as medidas. Nós vamos verificar, fazer verificações. Eu achei aqui atrás que a minha altura é 4,8. Vamos checar ela utilizando a relação métrica. H, olha só. H ao quadrado é igual a M vezes N. Vamos checar essa relação métrica. Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. Tirando o quadrado, eu jogo a raiz. Então, vai ficar H vai ser igual a M. Raiz de 6,4 vezes 3,6. H vai ser igual a 6,4 vezes 3,6, raiz de 23. Tirando a raiz, 4,8. Então, checando, minha altura que eu tinha achado aqui de outras duas maneiras, né? Tá aqui, ó, 4,8. Então, aqui deu 4,8. Continuando. Depois, confira se a soma das projeções, o que é a projeção? É o M e o N. Corresponde à medida da hipotenusa. Nós já verificamos isso. O M é 6,4 e o N 3,6.
Então, 6,4 mais 3,6 vai ser igual a 10. Então, tá correto. Minha hipotenusa mede 10. E uma outra forma de conferir a hipotenusa é o quê? Nós encontramos ela pelo... Onde que tá? Aqui. Nós encontramos a hipotenusa pelo teorema de Pitágoras, né? O A. Então, ela aqui. Aqui. Então, olha, a minha hipotenusa a gente calculou primeiro através do teorema de Pitágoras. Então, agora a gente vai checar essa hipotenusa aqui, né? Somando as projeções do cateto. Então, aqui o A também vai ser 10, que nós usamos teorema. Agora, nós vamos também comparar as medidas de cada um dos catetos ao quadrado com o produto da hipotenusa. Então, o que eu tenho aqui? Essa relação é qual? Essa que a gente usou aqui atrás, ó. Tá? Então, eu tenho que B ao quadrado, aqui, ó, B ao quadrado é igual a A vezes N, e esse aqui, C ao quadrado é igual a A vezes N. O meu B, aliás, o meu C, 8 ao quadrado, tem que dar quanto? 64. E A vezes N? A é 10. E o M que eu encontrei? Meu M é 6,4. Então, vai ficar 10 vezes 6,4, que vai ser igual a 64. Então, tá certo. Aqui, o C ao quadrado, que vai dar 36. A vezes N. N é 3,6. 10 vezes 3,6, 36. Então, com isso, a gente faz a checagem usando as relações métricas que nós temos, né, no triângulo retângulo. Ok? Então, pronto, tá aí a correção do 9º ano da semana 1. Qualquer dúvida, vou deixar o link das duas aulas. Uma aula de relação métrica e uma aula da trigonometria. Ok? Abraços, compartilhem e até a próxima.